Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master, meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência em mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Então pessoal, na videoaula de hoje vamos estar dando continuidade, está melhorando a nossa procedura de importação de nota fiscal. Teve um inscrito no último vídeo, o Anderson Duarte 1888, que ele fez a seguinte sugestão, que seria incluir um validador para verificar se a nota fiscal já foi importada e também incrementar uma rotina para ler vários XMLs que constem em uma pasta, para evitar de ser feito a importação de nota por nota. Então, na videoaula de hoje, a gente vai estar melhorando a nossa procedure para que seja possível ler arquivos diretamente de um diretório que for passado para a procedure. Então, dessa forma, não vai ser necessário fazer a importação chamando a procedure para importar nota a nota. É somente necessário passar o diretório de um disco que essas notas se encontram. E também verificar se aquela nota já foi importada em algum momento e também gerar uma validação. Então, bora lá para o SQL Server para vocês verem na prática sobre essas possibilidades. Então, eu estou aqui já logado no Manager Studio, nosso banco que a gente está utilizando na sequência de videoaula, o banco de dados projetos. Então, para estar iniciando aqui, o que a gente vai estar fazendo primeiramente? Na última videoaula, eu criei as constrantes para definir a chave primária e a chave estrangeira de nossas tabelas. Porém, eu vou estar fazendo a recriação dessas constrantes, fazendo um tratamento específico. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o que acontece aqui, As tabelas que a gente fez a criação das constrantes foram a emit_dest, a nota fiscal e a produtos. Eu vou estar fazendo aqui a exclusão das constrantes que foram criadas, para a gente estar fazendo a criação novamente, porém eu vou estar explicando uma questão para vocês. Vamos começar então com a tabela mdest. Vou estar selecionando aqui o nome da tabela e dando Alt F1 somente para ver qual que é a constante que ela tem. Nesse caso aqui ela não tem uma constante, na verdade ela é referenciada em outras tabelas. Então vamos partir para a tabela nota fiscal e depois para a tabela produtos. Então vou vir aqui na nota fiscal. Aqui, então, ela tem aqui no caso duas constantes, que é o que? A FK destinatário emit_dest e a FK emitente emit_dest. Então, eu vou fazer aqui o drop dessas constrantes. Alter table, nota fiscal, drop constrante e o nome das constrantes. Vou executar o código. Comandos concluídos com êxito. Se eu vier aqui de novo, dar um Alt F1, eu não mais tenho aquelas constrantes de chave estrangeira. Então agora vamos partir para a tabela produtos. Produtos tem essa constante de chave estrangeira aqui. Então vamos montar o script. Alter table produtos drop constrante FK nota fiscal. Perfeito, constrantes dropadas. Então eu estou aqui com o script de criação dessas constrantes. Vou explicar para vocês aqui o que vai ser feito aqui dessa forma. Quando a gente cria uma constante que a gente vai referenciar uma chave estrangeira, então uma tabela acaba sendo pai de outra tabela. Na criação da constrantes, temos duas opções que a gente pode definir a seguinte situação. Caso o registro pai ele for deletado, a gente pode escolher se os registros filhos automaticamente também serão deletados. E caso a chave primária do pai ela sofrer um update, no caso mudar de valor, a gente também pode definir se automaticamente na tabela filha aquele PK, aquela chave primária, também seria feito a alteração. Dessa forma a gente consegue manter melhor a integridade dos dados do nosso banco. Nesse caso aqui, o que vai ser feito? Então, a primeira constante que eu estou criando é a da tabela nota fiscal, referente ao FK emitente destinatário e também referente ao emitente e referente ao destinatário. O comando que eu vou executar é o seguinte: onDelete e depois o
update. Aqui eu tenho duas opções para estar passando para o meu script, que é o que? Cascade ou o noAction. Eu vou escolher uma dessas duas aqui. Caso eu escolha Cascade, o que vai acontecer? Caso houver a exclusão do registro do emit_dest, automaticamente ele vai excluir para mim os filhos da tabela nota fiscal. Se eu colocar no Action, isso não vai acontecer. Então, se eu deletar um registro da tabela emit_dest que ele tenha filho na tabela nota fiscal, o SQL para a gente vai retornar, na verdade, um erro, falando que não é possível fazer exclusão, pois aquele registro possui, ele é referenciado como chave estrangeira em outra tabela. Então, dessa forma, o SQL não deixa a gente fazer o delete. E quando eu vou usar um ou outro? Isso vai depender da lógica dos seus dados, como que uma tabela vai relacionar com a outra. Por exemplo, se eu coloco aqui na tabela emit_dest cascade no delete, caso eu faça a exclusão de um registro emdest, automaticamente todas as notas fiscais vinculadas àquele emitente ou destinatário, elas também vão ser excluídas. Então, diante desse caso, no projeto que você tem aí, essa exclusão pode ser realizada ou não pode, então isso deve ser pensado no momento de fazer a criação do constraint. Nesse caso aqui eu vou deixar como no Action, porque eu não quero que, ao excluir o emitente ou destinatário, automaticamente exclua as notas, porque, ao meu ver, essas informações de notas fiscais são extremamente importantes. Então, em caso de um delete ali sem querer, sem um where totalmente bem feito, eu não corro o risco de estar deletando informação de forma incorreta. E no caso do onUpdate, é a mesma coisa. Cascade ou noAction. Certo? Então, no momento, vamos supor que da tabela emit_dest, eu tenho a coluna PK, que ela é a chave estrangeira, certo? Se em algum momento essa coluna PK ela sofra um update, o que vai acontecer? Todas as referências existentes da tabela nota fiscal, daquela chave estrangeira, elas também vão ser alteradas. Só que o que acontece? A chave primária é um registro que a gente não mexe nele, a gente não o altera. Então, chave primária sempre vai ter aquela identificação única, que ela não vai ser alterada. Ela, no caso, pode ser excluída e depois ser inserida no novo registro na tabela. Mas ser alterada não é comum de acontecer. Então, nesse caso, eu também vou deixar como noAction. Então, ao deletar um emit_dest, eu não vou deletar os filhos, que no caso é a nota fiscal, e ao dar update, caso ocorrer no registro na chave primária PK, eu não vou afetar a tabela nota fiscal também. No caso aqui do FK destinatário, vai ser a mesma situação. Eu não vou deletar um destinatário e automaticamente deletar a nota fiscal. Eu também não vou fazer um update no PK e automaticamente fazer o update na tabela nota fiscal. No caso dos produtos, já é algo um pouco diferente. Por quê? A nota fiscal, vamos dizer assim, ela é composta por diversas situações. Se tratando de eu tenho vários produtos para uma mesma nota fiscal, foi necessário da gente ter essa tabela de produtos, que ela é filha da nota fiscal. Se eu quero excluir uma nota fiscal, eu vou excluir ela inteira com também os seus produtos. Então, nesse caso aqui, vai ser um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, o onDelete ele vai ser cascade. Então, no momento que eu fizer o delete da nota fiscal, eu vou deletar os produtos daquela nota também. Por quê? Nesse caso, elas são informações únicas. Só foi necessário separar em tabelas diferentes, porque elas são um para vários. Então, se eu mantesse isso numa mesma tabela, a minha organização não ficaria legal. No caso do onUpdate, também vou deixar como no Action, porque nesse caso aqui não vai ser alterada o PK de uma nota fiscal. Ok? Então, diante disso, vamos rodar aqui as nossas criações de constraint.
comandos concluídos com êxito. Se eu vier aqui, por exemplo, na produtos, dar um Alt F1, aqui vocês podem ver, né, que tem a chave estrangeira. Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho a coluna Delete Action, no caso vai ser Cascade. Ao deletar a nota, automaticamente os produtos também vão ser deletados. Isso o SQL faz automaticamente. Um update no Action. Aqui eu tenho também o Status Enable, se está ativado ou não. É possível também eu estar desativando uma constraint, né? Aí ela não passa a restringir, né, a ação que foi definida a ela, e depois em outro momento eu posso estar fazendo a ativação novamente. Pode existir momentos, né, que é necessário fazer a desativação de uma constraint para você manipular alguma informação do banco de dados. Aí após ser feita essa manipulação, ativa a constraint novamente para manter a consistência dos dados, correto? Então, a primeira parte aqui, né, foi estar reorganizando melhor as nossas constraints, porque isso aqui vai ser de grande utilidade mais para frente. Então, para que seja possível fazer essa leitura de vários arquivos dentro de um diretório que a gente passar para o SQL Server, a gente vai utilizar o CMD Shell, que é uma grande ferramenta aí poderosa do SQL Server para manipulação de diretórios, né? Possibilite que a gente manipule diretórios. Então, primeiramente, é necessário habilitar, né, essa opção dentro do servidor do SQL Server. Então, para isso, a gente vai utilizar este comando aqui. Eu vou deixar na descrição os links dos arquivos com todos os comandos que forem executados aqui nessa videoaula, ok? Então aqui, configuração foi ativada do CMD Shell. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui um diretório no meu disco E, na pasta arquivos. Dentro dessa pasta arquivos, existem os 3 XMLs que foram importados na videoaula anterior. Então, a gente vai utilizar esse comando CMD Shell para listar os arquivos de um determinado diretório e, a partir disso, ser possível fazer a importação de todos aqueles arquivos lá. Voltando aqui para o SQL Server, então vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse comando. A gente vai dar um exec, né? No caso seria um procedimento armazenado interno do próprio SQL Server. Então a gente vai passar para ele um parâmetro com algumas informações e ele vai executar para a gente em cima daqueles parâmetros que foram passados. Então vai ser o XP CMD Shell. Ok. Então de parâmetro ele pede para a gente estar informando algumas coisas. Eu vou passar dir, né, que simboliza diretório, /b e /s. Existem inúmeros parâmetros disponíveis para se utilizar o CMD Shell. Porém, para essa situação, a gente vai usar o /b e o /s para que ele liste para a gente todos os arquivos que estão existentes no diretório que a gente passar para o SQL Server. E qual que vai ser o diretório que a gente vai utilizar? Vai ser isso daqui, ó. /arquivo. Então, eu vou executar o comando, vamos ver o que vai acontecer. Olha, executei o comando, então o que aconteceu aqui? Ele listou para mim o diretório completo com o nome dos arquivos que constam dentro desse diretório. Na videoaula anterior, né, e na primeira também, quando a gente começou a realizar a importação, o que a gente passou de parâmetro para a nossa procedure? A gente passou o diretório que o arquivo consta com a sua extensão, né? Então vocês já podem estar, vamos dizer assim, né, pensando um pouco aí, né, vamos dizer assim, mais para frente, como que a gente poderia, então, realizar a importação desses arquivos. A gente já tem aqui todo o arquivo que existe no diretório, né, com a sua extensão pronta. Então, se a gente pega isso daqui e passa para a procedure, ela consegue fazer a importação. Porém, a gente não vai, vamos dizer assim, chamar essa procedure várias vezes. A gente vai adaptar a procedure, né, para que tanto eu possa estar importando um arquivo só, como eu também posso estar importando vários arquivos de uma vez. Ok? Vocês podem ver aqui também que retornou null, né? Sempre aqui no CMD Shell, na leitura dos diretórios, uma das linhas ela vem nula, né? Então a gente vai fazer o tratamento necessário para ignorar
os registros nulos aqui. Aqui eu vou fazer outra coisa, quer ver? Ó? Eu vou criar um novo arquivo. Vou criar um Microsoft Access Database, não vou nem renomear não. Um arquivo de texto e vou criar um arquivo em RAR também. Perfeito. Vamos executar lá o nosso comando cmd shell para a gente ver o que vai acontecer. Se eu executar aqui, olha para vocês verem. Eu executando aqui, ele passou a listar o quê? Todos os arquivos que eu tenho no meu diretório. Porém, a gente está importando o quê? Arquivo XML. Logo, eu preciso de uma maneira que eu só consiga ler os arquivos XML. Então, como que a gente pode fazer aqui? Aqui eu posso passar barra, que eu estaria adentrando, né, o meu diretório. E aqui eu vou passar asterisco.xml. O que esse asterisco aqui vai simbolizar? Ele vai simbolizar o quê? Qualquer arquivo que contenha qualquer nome, porém com a extensão .xml. Então, se eu executar aqui agora, olha o que vai acontecer. Executei, ele me retornou só os documentos XML, independente dos que estiverem aqui dentro. Agora, se eu selecionar outra extensão, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um txt. Então, eu vou colocar asterisco.txt. Executando, ele trouxe para mim somente o txt. Então, nós vamos utilizar o nosso comando selecionando somente os que têm a extensão .xml. Então, dessa forma, a gente garante que só seja importado XML. Ok? Dessa maneira aqui, o que acontece? Dessa maneira aqui, eu tenho um diretório fixo, porém eu preciso de um diretório o quê? Dinâmico. Então, em vários momentos, os meus arquivos podem estar em pastas diferentes, podem estar em HD diferente. Então, isso aqui não pode ser fixo, não. O que a gente vai fazer? Vou declarar uma variável. Eu vou colocar aqui @diretório. Vai ser um varchar 100. Perfeito. Então, eu vou setar @diretório recebe. E aqui, né, vai ser o diretório que eu vou ter. Nesse caso, vai ser este daqui. Eu vou declarar também outra variável que vai ser @comando, também o varchar 100. Na última videoaula eu mostrei para vocês, né, que é possível a gente estar definindo uma string e fazendo com que ela o conteúdo dela seja executado pelo SQL Server. E é isso também que a gente vai estar fazendo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o meu comando da seguinte maneira: select @comando, ele vai receber, vou fazer aqui um concat. O que ele vai começar a receber? Ele vai começar a receber a minha procedure, né, interna do SQL Server, com a informação do diretório. Para quê? Que independente do diretório que eu passar, né, ele sempre vai fazer a execução em cima daquele diretório que eu repassar como parâmetro, né, como valor da variável diretório. Então a gente vai iniciar aqui com xp cmd shell. Ok. Então o que a gente tem aqui? Após o xp cmd shell, a gente tem, né, um espaço, que eu adicionei ele aqui, e tem o quê? Uma aspas simples. Aqui no SQL Server, o que eu vou fazer para eu conseguir fazer com que o conteúdo da minha string tenha uma aspa simples? Eu vou usar duas aspas simples. Então aqui eu vou ter duas aspas simples, que no final vai simbolizar uma aspa simples. Aí a gente vai fazer o select do conteúdo da string antes de fazer a execução de fato. Só para vocês verem o comando que foi criado dessa maneira aqui. Então, após isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar com dir/b, que é o complemento que a gente tem aqui em cima, /s. Depois do /s, o que eu vou fazer? Vou dar um espaço para simbolizar esse espaço aqui, e agora eu vou concatenar com o meu diretório, certo? Que ele vai fazer, né, isso daqui. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu preciso aqui, primeiramente, né, eu começo a iniciar aqui novamente uma string,
E depois disso eu vou colocar mais aspas simples que vão definir que eu tô... Aqui vai definir o início e o fim de uma string. E essas duas aspas simples vão simbolizar essa aspas simples aqui, que está finalizando as informações, né, como parâmetro do meu CMD Shell. Então vamos testar se a criação desse comando ficou da forma correta. Eu vou fazer select comando. Executando. Esse primeiro select aqui é da própria execução do XP CMD Shell. E esse segundo select aqui é o conteúdo que eu criei aqui, ó. Nesse caso, então vamos comparar se ele está igual ao exemplo de cima. Aqui, ó, completamente igual. O que mudou mesmo foi só um espaço aqui no dir, mas sem problema, é só remover daqui. Então, tá vendo? Ó, vocês podem notar que o comando ele ficou o mesmo. E como eu faço para executar aqui agora? Eu vou fazer exec, abro parênteses, fecho, e aqui seria o comando que eu quero que o SQL execute. Eu vou estar até tirando isso daqui, então vamos ver se funcionou. Ó. Funcionou, né, com sucesso. Vamos testar então se realmente está funcionando. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro. Beleza. Vou colocar aqui XML. E dentro dela eu vou estar criando um arquivo. Vou colocar um arquivo de Excel e um de TXT. Texto, perfeito. Então eu vou passar agora para a minha variável esse diretório aqui. Então se eu vier aqui e passo, olha o que acontece. O que aconteceu aqui? Ele retornou que o arquivo não foi encontrado, possivelmente por conta dos espaços que a gente tem aqui. Né? Então vamos dizer assim, né? Como aqui dentro do meu, né, da informação que eu vou mandar para o CMD Shell, eu tenho aqui espaços que vão separar alguns comandos, possivelmente foi isso aqui que acarretou no problema. Então o que a gente vai fazer? Eu vou alterar o nome dessa pasta aqui para deixar sem espaço. Então ficou nova pasta XML sem espaço nenhum. Se eu voltar aqui, vamos executar. Opa. Olha, tá vendo? Então o problema realmente, anteriormente, foi por conta desses passos. Então eu tenho que passar o diretório completamente ali, sem espaço algum. Então vocês podem ver que eu tenho o arquivo Excel e o arquivo de texto. Beleza? Então vamos aqui então melhorando, né, essa query que a gente tem aqui, para ir preparando ela para colocar na nossa procedure. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar criando uma tabela. Create table arquivos. Ela vai ter coluna arquivo, um varchar 200. Depois eu vou estar fazendo o drop dela aqui embaixo. Drop table, hashtag arquivos. Perfeito. O nosso comando, então, ele não está fazendo o processo de estar fazendo select de nossos arquivos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que, no ato de fazer o select dos arquivos, esses arquivos, né, no caso o caminho desses arquivos, né, o diretório completo com o nome e extensão do arquivo, seja adicionado na tabela temporária. Então, exec comando. Perfeito. Vamos então fazer o select aqui na nossa tabela agora, para ver se a lista dos diretórios foram incluídos com sucesso. Select all from hashtag arquivos. Aqui para mim ele não sugeriu, porque eu já estou fazendo o drop da tabela aqui em cima. Tem que fazer o drop lá embaixo.
Perfeito. Então essa aqui é a saída que a gente teve. Estou verificando aqui, na verdade, eu só fiz o create table e deu exec aqui embaixo. Eu preciso fazer um insert na tabela. Insert, hashtag arquivos. E agora sim eu faço a execução do meu CMD Shell. Então vamos lá. Aqui, ó. Agora sim a gente tem a lista dos arquivos incluídas na onde? Incluídas na tabela arquivos. Como eu quero somente fazer a importação do que seja XML, eu vou colocar aqui .xml. Ó, vocês podem ver agora que a gente tem aqui. A gente tem aqui agora, na tabela temporária, todos os arquivos listados dentro da nossa pasta arquivos, ok? Então a gente vai agora, precisa fazer o seguinte, a gente precisa de fazer com que a Procedure ela consiga agora, né, ler arquivo por arquivo e fazer as importações das informações. Então como que a gente pode implementar aqui um determinado código para ler em sequência, linha por linha? A gente já viu aí, né, em uma videoaula sobre o cursor, que eu vou ler linha a linha de uma tabela e eu posso fazer com aquela linha o que eu quiser. Então a gente vai agora implementar aqui um cursor para estar fazendo esse select aí. Então, declare, e aqui eu vou passar o nome do cursor, cr arquivos, cursor static local for select arquivo from arquivos. Perfeito. Como eu passei para vocês, em determinada situação, né, vai acontecer de uma das linhas virem nulas. Então essa linha nula ela não serve de nada para a gente. O que eu vou fazer aqui então? Fazer um where. Where coalesce arquivo vazio for diferente de vazio. O que o coalesce faz? A informação que eu passar aqui, caso ela for nula, ela assume este valor aqui. Então, caso alguma das linhas for nula, ela vira vazio. Eu estou comparando. Se vazio, eu estou comparando. Eu só quero as informações que vazio seja diferente de vazio. Então, dessa forma, eu garanto que eu vou trazer aqui somente as linhas que têm informações. Perfeito. E, dando sequência, a gente vai abrir o cursor. Ok. Cursor aberto, aqui no caso foi a definição dele, né? Aqui a gente fez a abertura do cursor e vamos utilizar fetch next from. Então aqui eu vou fazer o quê? Que a cada execução, né, do meu cursor, eu vou fazer com que essa coluna aqui seja definida como conteúdo de uma variável. E dentro do cursor, essa variável eu faço a manipulação que eu quiser com ela. Então aqui vai ser cr arquivos into @arquivo. Então aqui vai ser essa coluna, ela passa a se tornar o conteúdo dessa variável aqui. E dentro do cursor eu utilizo da forma que eu quiser. Vou fazer aqui um while fetch status foi igual a 0 begin int. E aqui eu posso repetir este comando aqui. Eu vou aproveitar, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link da videoaula sobre cursores, para quem ainda não teve acesso, poder conhecer como que funciona o cursor, né, e como utilizá-lo também. E várias opções, né, que a gente tem dentro de um cursor. Então eu preciso declarar essa variável arquivo. Né, no caso aqui eu vou colocar um varchar sim também. E aqui eu vou fazer um select arquivo. Fazendo o select do arquivo, eu vou ter, vamos dizer assim, né, cada linha da tabela, porém ela vai ser tratada especificamente em um contexto. A cada execução do meu cursor, eu vou fazer o tratamento daquela linha lá. E no final, close cursor, deallocate cursor também. Né? Então eu vou fechar o cursor e vou desalocar
o cursor da minha memória. Eu vou tirar esse select aqui. Então vamos conferir se o nosso cursor funcionou corretamente. Vamos lá? Ok, executando aqui agora, vocês podem observar que foram feitos agora 3 selects diferentes, porque ambos estão dentro do meu cursor. Então, para cada registro que eu tenho aqui, eu posso agora fazer a importação, de fato, daquela nota fiscal que conta nesse diretório aqui, inclusive com a sua própria extensão. Vamos então, agora tá abrindo a nossa procedure para começar a fazer as modificações nela. Bora lá? Então aqui, né, relembrando, vamos expandir aqui o nosso servidor. Vamos expandir o banco de dados. Vamos expandir banco de dados projetos. Depois temos programação. E aqui agora temos os nossos procedimentos armazenados. Então aqui são procedures do próprio sistema, do SQL, né? Tem bastante, cada uma com várias finalidades diferentes. E a que a gente vai utilizar então é manipular no caso, né? SP importa a nota fiscal. Botão direito, modificar. Essa primeira parte aqui eu posso remover. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, eu tenho o parâmetro diretório. Então, vai ser a partir do diretório que eu vou estar passando para o SQL Server qual que é a nota fiscal que eu quero fazer a importação, certo? Porém, nesse momento aqui, a gente tem que passar o diretório completo com a extensão, né, em nome do arquivo. Porém, a gente agora vai passar somente um diretório, que, vamos dizer assim, né, contenha dentro dele vários arquivos XML. Então, a gente já tem aqui, né, preparado tudo que a gente vai utilizar lá dentro, então a gente vai começar a adaptar dentro da procedure. Diretório eu já tenho aqui já, né? Então se eu tentar declarar uma variável com o nome diretório, não vai funcionar. Eu vou passar para lá comando e o próprio arquivo. Porém aqui o que acontece? O comando eu já tenho ele declarado já. Então eu vou renomear aqui, eu vou colocar aqui comando shell, certo? E aqui o arquivo que a gente vai utilizar no nosso cursor. Bora lá. Então eu vou começar aqui, então, a estar definindo esse comando shell. Vamos lá. Ok, então vai ser comando shell recebe. Eu vou colocar aqui, né, spcmd shell, tal, passando aqui o que? O meu diretório como parâmetro. Então, dessa forma aqui, eu executando a procedure com qualquer diretório que houver, essa procedure vai ler os arquivos daquele diretório, certo? Vou declarar a minha tabela temporária, arquivos. Vou estar executando o comando shell para estar populando a tabela temporária e colocando a lista dos arquivos, né, com o seu diretório dentro da tabela temporária. Depois, eu posso estar aqui colocando o cursor. E lá embaixo eu vou colocar o drop da tabela. Ok. Deixa eu só confirmar aqui onde esse end está iniciando. Ok, é o end do begin da própria procedure, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou dar um pouquinho de zoom aqui para ficar melhor na visualização do vídeo. Então, a partir do momento que eu tenho aqui agora dentro do meu cursor os diretórios, né, com os arquivos e as extensões, o que a gente pode fazer? Aqui embaixo, vocês podem ver, né, da forma que a gente utilizou anteriormente, que é o que? Eu passo para o select do OpenROLSet o diretório completo que tem o nome do arquivo XML com a extensão XML. Como agora a gente vai ter este nome aqui dentro da variável arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou passar, né, passar para o OpenROLSet agora o diretório que se encontra dentro do meu cursor, para que a cada linha do cursor ele faça a importação da nota fiscal.
Então, o meu cursor ele vai estar iniciando aqui. Aqui vai estar iniciando aqui. E ele vai estar sendo fechado lá embaixo, antes do drop da tabela. Aqui. Beleza. Então, vamos só organizar aqui para o indentamento ficar melhor. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui a seguinte questão. Eu vou fazer, né, a importação de todos os arquivos que constam naquele diretório para a tabela temporária. Da tabela temporária, eu vou fazer a criação, né, a declaração de um cursor. E para cada registro de arquivo que tem existente dentro do meu diretório, ele vai passar esse diretório completo para a variável arquivo. Agora, a variável arquivo ela vai ser utilizada como parâmetro nessa importação aqui do select do open row set. Então, dessa forma, eu vou conseguir fazer com que a Procedure leia todos os arquivos que estão naquele diretório. E aqui para baixo continua da mesma maneira, né? Eu só preciso que aqui eu tenha o diretório completo com o nome e a extensão do arquivo. Ok? Então vamos fazer o seguinte aqui. Para né, a gente ter certeza que ele vai importar somente os arquivos XML, eu vou fazer aqui um seguinte tratamento. Eu vou usar aqui uma condição que, caso seja passado via parâmetro um diretório que conste a extensão .xml, eu vou julgar que eu estou passando um diretório, vamos dizer assim, né, com um arquivo específico. Agora, se eu não passar um diretório com a extensão .xml, eu vou estar julgando que eu estou passando um diretório que eu quero importar todos os XMLs dentro daquele diretório, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Se arroba diretório like .xml, eu vou fazer uma coisa. Senão eu faço outra. Beleza. Então, se eu passar o diretório que contém a extensão XML, eu vou julgar que eu quero fazer a importação daquele arquivo em específico. Agora, se eu não passar a extensão XML, eu julgo que eu vou fazer a importação de todos os arquivos XMLs, no caso, né, que estão dentro daquele diretório. Qual que vai ser o meu tratamento aqui? Deixa eu passar essa criação da tabela aqui para cima, que eu vou utilizar ela aqui agora. Então, se o meu diretório contém .xml, eu vou fazer aqui, ó, insert hashtag arquivos select @diretório. Já que a minha variável diretório nesse contexto aqui ela contém a extensão XML, então eu vou pegar a própria variável com essa informação e vou estar inserindo na tabela temporária arquivos. Por quê? Essa tabela temporária arquivos ela está sendo utilizada dentro do cursor. Então, mesmo que seja um arquivo só, eu vou estar colocando a informação dele na tabela temporária. A tabela temporária vai ser utilizada no cursor. A partir do cursor eu vou fazer o quê? A importação dos meus arquivos XML. E quando eu então não passar a extensão, o que vai acontecer aqui? Eu vou então definir o meu comando shell e vou estar fazendo o insert aonde? Na tabela temporária. Ok. E relembrando que nesse caso, nessa pasta aqui, como eu tenho diversos outros arquivos com extensões diferentes de XML, eu também vou especificar que eu quero pegar só da extensão .xml. Então, como que eu vou fazer isso? É aqui na parte onde que eu defino o diretório, certo? Então aqui eu ainda assim vou concatenar o quê? Barra invertida, ponto asterisco, na verdade é barra asterisco ponto xml. Então eu vou estar fazendo com que
o meu comando, né, aqui o comando shell, após o diretório, eu ainda esteja passando que eu quero somente as extensões XML. Então, definiu o comando, executou o comando, inseriu na tabela temporária. Após inserir na tabela temporária, vai ser utilizado aqui dentro do nosso cursor. Eu vou estar fazendo aqui dando F5. Ok, comandos concluídos com êxito, então não houve erro na alteração da nossa procedure. Vamos começar a fazer a execução dela. Perfeito. Essas 3 notas fiscais que a gente tem aqui dentro, elas já foram importadas anteriormente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o delete para a importação começar novamente das notas fiscais, certo? Select all from nota fiscal, select all from produtos. Então vamos lá. Tem a nota fiscal com o PK de 1 a 5 e aqui eu tenho os produtos. Agora vocês vão ver na prática o funcionamento da constraint com o onDelete cascade, que é o que? Ao deletar a nota, automaticamente são deletados o que? Os produtos. Então aqui, a nota fiscal com o PK 1, ela é pai desses 3 produtos aqui, porque FK nota fiscal é o número 1. Então no momento que eu deleto a nota fiscal com o PK1, os produtos da nota também vão ser deletados. Delete nota fiscal, o RPK seja igual a 1. Deletei uma linha afetada. Vamos aqui. Beleza. Aqui foi deletado com sucesso. E aqui também foi deletado com sucesso. Tá vendo? Então é dessa forma que a constraint com delete cascade funciona. Agora eu vou deletar todas as notas fiscais. Tabela limpa. Tabela de produto também limpa. A única que eu não vou deletar é a de emitente destinatário. Perfeito. Então agora vamos começar a testar se a nossa procedure continua funcionando, né, da forma correta. Então, primeiramente, eu vou testar aqui fazendo a importação de uma nota em específico. Então, eu vou passar aqui, .xml. Então, pelo que foi definido na procedure, quando houver a extensão XML, o que vai acontecer? Ele vai fazer a importação dela especificadamente. Vamos lá. Executando. Olha, o que deu aqui, ó. Não é possível carregar em massa o arquivo, o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Não existe ou você não tem direitos de acesso ao arquivo. Então vamos conferir dentro da procedure o que pode ter acontecido. Então eu passo para ela aqui um diretório. Esse diretório ele está sendo verificado aqui. Olha, o problema que deu aqui, ó. Eu acabei esquecendo no like de colocar o que? O percentual, né? Para que o like funcione corretamente. Como eu não coloquei, ele acabou caindo no else. Caindo no else, o que ele fez? Ele tentou encontrar os arquivos dentro do diretório que eu passei como parâmetro da procedure. Tá vendo? Então aqui, ó, um caractere que seja, né, pode afetar totalmente aí seu código a ser executado. Vamos salvar a procedure e vamos executar de novo então. Perfeito. Linhas afetadas. Select all from nota fiscal. Select all from produtos. Ok. Nota fiscal importada. Produtos da nota fiscal também importada. Funcionou perfeitamente. Vamos novamente, delete nota fiscal. Porém, agora a gente vai passar o diretório sem a extensão. Logo, a nossa procedure teria que importar todas as notas fiscais daquele diretório. Vamos conferir então? Ok, passei aqui meu diretório, vamos testar. Executei, ok, várias linhas afetadas, vamos ver se deu certo. Select nota fiscal, a nota fiscal, as 3 notas fiscal do diretório, produtos, os produtos das notas fiscais. Então aqui nesse caso, o que aconteceu? Uma nota fiscal com o PK7, ela tem 3 produtos, certo?
A nota fiscal com o PK8, ela tem 2 produtos, e a nota fiscal com o PK9, ela tem 1 produto. Então, dessa forma, a gente conseguiu adaptar a nossa procedure para fazer a importação de todos os arquivos XML daquele determinado diretório. Ok, então agora vamos verificar a questão se a nota foi importada ou não. Então agora eu vou estar demonstrando para vocês, né, de que maneira a gente pode estar validando se aquela nota fiscal ela já foi importada em algum momento. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Como explicado para vocês, né, tem uma determinada informação na nota fiscal que é, no caso, a identificação dela, que é a chave da nota. Aqui no nosso caso, a gente está pegando a chave da nota e está adicionando ela numa variável, que é chave nota, certo? O que eu vou fazer aqui? Caso, depois que eu estiver fazendo a importação da nota fiscal, caso eu identifique que aquela chave ela já existe cadastrada no meu banco de dados, eu não vou fazer a importação. Eu só vou fazer, né, informar para o usuário. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou declarar aqui uma outra tabela, que vai ser a tabela de informações para o usuário, né? A tabela que vai, vamos dizer assim, né, retornar informações depois que a procedure foi executada. Então, aqui, create table hashtag mensagens. E ela vai ter o que aqui? Ela vai ter aqui, né, uma mensagem. Um varchar, vou colocar aqui 500, mas não vai ter não teria necessidade nesse caso não, mesmo assim eu vou colocar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer aqui? No momento de identificar a chave da nota, depois que eu peguei ela, eu não vou fazer o insert de fato não, eu vou verificar se ela existe. Então, se exists, select from nota fiscal where chave é igual arroba chave nota. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou begin depois um else. Ok, então, se aquela nota existe, eu vou fazer o quê? Um insert na tabela mensagens, fazendo a seguinte questão aqui, ó. Insert mensagens select concat a nota fiscal da chave arroba chave já se encontra cadastrada. Perfeito. Caso a nota fiscal não exista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? A importação da nota com os seus produtos. Ó, por exemplo, ó, então aqui, se ele encontrou a nota fiscal, eu coloco lá na tabela mensagens a nota fiscal da chave, aqui na verdade é chave nota, já se encontra cadastrada. Vou colocar aqui, então, não foi importada. Beleza. Agora, se a minha chave ela não existir, eu vou fazer aqui um insert na nota, né, da nota fiscal, e aqui no final eu vou também fazer o insert na mensagens. Porém, a nota fiscal da chave tal, né, foi importada com sucesso. Perfeito. Então, dessa forma, eu vou estar sendo possível validar se aquela nota fiscal já existe ou não no meu banco de dados. Se ela existe,
eu vou retornar a mensagem para o usuário falando que ela já existe, né, e ela não foi importada. E se ela não existe, eu vou retornar a mensagem falando que a nota foi importada com sucesso. Então, no final de tudo, eu vou fazer o quê? Select all from mensagens, drop table, hashtag mensagens. Ok. Então, vamos estar testando aqui. Vou salvar, comandos concluídos com êxito. Então, aqui agora, o que acontece? Como eu já tenho as 3 notas fiscais, né, já cadastradas no banco de dados, a minha procedura não pode salvar elas. Então, ela tem que retornar a mensagem que todas as notas fiscais já foram, né, já se encontram cadastradas, então não foram importadas. Vamos testar. Executei, olha para vocês verem, olha, a nota fiscal da chave, né, já se encontra cadastrada, então ela não foi importada. Então eu vou deletar aqui 2 notas fiscais e deixar somente uma para a gente ver o que vai acontecer. Delete nota fiscal, where pk é igual pk7 e pk8. Então aqui eu vou usar win 7 e 8. Deletei 2 notas fiscais. Então agora eu tenho o quê? Somente uma nota fiscal aqui dentro. Se eu fazer a importação, o que vai acontecer? Aqui, ó. A nota fiscal dessa chave aqui foi importada com sucesso. Essa daqui foi importada com sucesso. E essa daqui já se encontra cadastrada. Então ela não foi importada. Vamos dizer assim, né? Dessa maneira, se tratando de sistema, o que é possível fazer? No momento que minha procedura terminar de ser executada, né? A minha linguagem de programação de back-end que comunicou com o banco de dados, ela recebe o retorno das mensagens e apresenta para o usuário. Então, dessa forma, ele vai ficar ciente do que aconteceu. Se uma nota foi importada, se não foi, né? E assim por diante. Se por acaso, dentro da procedure, tiver outras validações, né, vamos dizer assim, determinada informação da nota está errado, né, ou é um documento inválido, isso tudo eu posso estar retornando para, né, e é importante estar retornando para o usuário ali não ficar perdido e saber direitinho o que aconteceu, correto? Vamos fazer aqui mais uma pequena melhora, que é o quê? Pode acontecer situações de uma determinada nota fiscal ser alterada. Então, por exemplo, eu tenho aqui a nota fiscal com o PK9. É igual a 9. Where FK nota fiscal seja igual a 9. Então, nesse caso aqui, essa nota fiscal, ela possui o quê? Um só item, né? Um só produto. Porém, determinada situação pode acontecer daquela nota ela ser alterada e agora eu passar a ter 2 produtos. Então, no caso com a mesma chave. Se caso acontecer de essa chave já existir dentro do meu banco de dados, o SQL Server ele não vai deixar, né, essa nota ser importada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir um novo parâmetro da nossa procedure que ela define se eu quero fazer a substituição dos arquivos. Então, vamos supor que eu estou importando ali 500 notas. Se várias delas já existirem no banco de dados, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o replace dessas notas. Eu vou deletar as que já existem com aquela mesma chave e vou cadastrá-las novamente. Então, nesse caso, eu vou estar sobrepondo as notas caso elas já existem no banco de dados, ok? Então, vamos vir aqui na procedure. Vou colocar aqui, @sobrescrever. Sobrescrever, eu vou definir como um inteiro, né? Então eu vou passar para ela ou 0 ou 1. 0 não é para sobrescrever, 1 é para sobrescrever. Ok, alterei. Então, se eu executar aqui, acontece, o procedimento vai dar erro, porque eu acabei de criar um novo parâmetro que ele não existe no momento que eu estou fazendo a execução. Então, inicialmente aqui, vamos começar com 0 e depois vamos executar com 1. Ok. Depois de ter, então, este parâmetro aqui, a gente precisa fazer o quê? O tratamento. Onde que eu vou tratar?
Vou tratar aqui embaixo. Aqui, ó. Então aqui, né, eu estou verificando se a chave da nota, né, ela já existe cadastrada. Então, se a nota já existir, end arroba sobrescrever foi igual a 0, então nesse caso aqui não é para sobrescrever. Então as que já existem cadastradas não vão ser sobrescritas, certo? Aí agora, quando entrar aqui dentro, o que eu vou fazer? Se arroba sobrescrever foi igual a 1, vou fazer aqui o seguinte. Begin delete nota fiscal where chave foi igual a arroba chave. Ok. Então passou aqui. Se a nota fiscal, né, existe e eu não quero que sobreponha, eu só vou falar que ela não foi importada porque ela já se encontra cadastrada. Porém, se caso eu passe, né, o sobrescrever igual a 1, mesmo que a nota exista, não vai entrar aqui dentro, certo? Então, ele vai passar aqui. Passando aqui, se eu quero sobrescrever, eu vou fazer um delete na tabela nota fiscal, onde a chave da nota cadastrada, né, seja igual à chave naquele contexto, naquele momento do cursor. Então aqui ele vai deletar a nota e vai fazer o que? Ele vai recadastrá-la novamente. Vamos testar. Então, inicialmente eu estou passando como 0. Se eu executar aqui, ó, as 3 notas já se encontram cadastradas. Então elas não vão ser importadas, né? Então agora a gente vai testar com 1. Porém, quando a gente testar com 1 aqui, a sobreposição vai acontecer, porém as informações vão ser as mesmas. Então eu vou fazer aqui uma nova consulta, só para a gente ver as informações que estavam antes. Então eu vou alterar a nota fiscal e depois a gente vai ver a nova informação. Perfeito. Nota fiscal atual cadastrada no banco e produtos cadastrados no banco de dados. Eu vou escolher então aqui uma das notas fiscais para poder fazer a alteração delas. Deixa eu abrir aqui o diretório. Vou pegar essa nota fiscal aqui mesmo. Vou estar editando ela. Ok. Essa nota fiscal, ela é a nota do número 101. Então, a número 101 é essa nota aqui, né, com o valor 5.250. Ela é o PK10, que são fone sem fio, pendrive e teclado. Então eu vou alterar ela para que possa ser visto ali, né, com facilidade que realmente ela foi sobrescrita. Então, primeiramente, vamos alterar o valor dela. O valor dela se encontra lá embaixo. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui com 9.600, certo? Ok. E os produtos eu também vou alterar. Eu vou colocar aqui, em vez de ser teclado mecânico, eu vou colocar mousepad. Depois eu vou colocar SSD. E aqui eu vou colocar a placa de vídeo. Beleza, vou salvar a nota fiscal. Ok, e vou fechar. Então, nesse momento a nossa tabela está dessa forma. Né? Aqui está com o valor 5.250 e eu tenho fone sem fio, pendrive e teclado mecânico. Eu vou fazer agora a importação de todas as notas, fazendo o quê? A sobreposição delas. Então vamos executar. Ok. Todas as notas foram importadas,
certo? Então vocês podem notar que até a mensagem mudou, porque mesmo essas notas existindo no banco de dados, elas foram importadas novamente. Vamos fazer o select. Olha aqui para vocês verem, ó. Agora a nota fiscal de número 101, ela nesse momento agora possui o valor de 9.600. O PK dela é o 12. Os registros cujo PK da nota seja 12 são placa de vídeo, SSD e mousepad. Então, dessa forma, vocês podem, né, vocês viram também a possibilidade de fazer a sobreposição das notas fiscais, que já existem salvas no banco de dados. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, né? Já é a terceira etapa que a gente vem melhorando essa procedura de importação de nota fiscal. E muitas das coisas que a gente viu no decorrer dessas sequências de videoaulas, vocês podem ver que na Procedure a gente utiliza tudo em conjunto. Então, né, para quem aí, né, quer programar no banco de dados, né, no SQL Server, por exemplo, é sim, né, importante estar conhecendo de tudo um pouco, né, do SQL Server, né, até, vamos dizer assim, né, tudo que foi repassado, né, nessas sequências de videoaulas ali, vamos dizer assim, né, é um pouco de tudo que é possível ser feito dentro do SQL Server. E no momento de utilizar a Procedure, você vai usar todos esses comandos em conjunto, né, para estar fazendo tudo que você deseja. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí dessa videoaula. Novamente aí, né, quem tiver sugestão, pode encaminhar para a gente, né, para mim no caso, que eu vou estar, né, estudando, né, e estar criando um exemplo prático para vocês verem, né, como que está funcionando. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Um forte abraço aí a todos os inscritos, né, que vêm comentando no canal, sempre interagindo, né, e curtindo os vídeos, e até a próxima.